Tem dores que não fazem barulho. Tem sangue, tem escândalo, não tem grito, mas vão abrindo a pessoa por dentro, devagar. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida adulta seja perceber que, em algum momento, o amor começou a se misturar com necessidade. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando de laços, laços mesmo, de família, de filhos, de pai, de mãe, de ausência e de saudade. Tem momentos na vida em que a gente para de se perguntar: quem me ama? E começa a perguntar: quem me procurou porque sente minha falta? Quem me procura porque precisa de alguma coisa? E essa pergunta, ela machuca. Machuca porque ninguém quer ser uma só função. Ninguém quer ser um apoio financeiro. Ninguém quer ser só o nome lembrado quando o chão cede. Todo mundo quer, no fundo, ser lembrado também no carinho, no afeto, na saudade e no amor. Eu estava pensando esses dias, sabe? Como a vida vai deixando algumas pessoas emocionalmente cansadas. Não amargas necessariamente, mas deixam as pessoas cansadas. Cansadas de perder, cansadas de sustentar, cansadas de serem fortes o tempo todo, cansadas de segurar por dentro o que ninguém vê por fora. E existe uma solidão muito particular na vida de quem sempre foi chamado para resolver. Porque tem gente que só é lembrado quando algo aperta, quando falta, quando quebra, quando dói, quando a vida fica desorganizada. E no começo a pessoa até entende, né? Ela ajuda, ela acolhe, ela segura. Mas vai chegando uma hora em que por dentro nasce uma pergunta muito triste: será que eu sou amado? Ou eu sou apenas útil? E essa pergunta, quando entra no coração de um pai, de uma mãe, de alguém que ama de verdade, ela não machuca por dentro. Ela machuca bem fundo. Porque uma coisa é ajudar alguém que você ama. Outra coisa, muito diferente, é sentir que sua presença inteira foi reduzida àquilo que você pode oferecer. E isso dói porque o coração humano não quer ser tratado como recurso. Ninguém quer ser lembrado só quando vir a saída. Ninguém quer sentir que a própria existência perdeu valor e que o que sobrou foi só a utilidade. É uma sensação estranha, porque por fora você tenta ser maduro, você tenta entender o contexto, tenta não julgar, tenta racionalizar. Você pensa, abre aspas, talvez a pessoa esteja confusa, talvez esteja passando por uma dificuldade, talvez não tenha nem percebido, fecha aspas. E tudo isso pode ser até verdade, mas o coração escuta outra coisa. O coração escuta isso aqui, ó. Abre aspas, você não foi lembrado por quem você é. Você foi lembrado porque você pode resolver. Fecha aspas. E quando isso acontece no momento de fragilidade, de luto, de saudade, de vazio, o impacto é bem maior. Porque a pessoa já está sensível, já está quebrada por dentro, já está tentando não desabar. E aí, uma mensagem pequena, uma frase seca, um contato frio, bate como se fosse um soco emocional. Não pelo tamanho da mensagem, mas pelo significado escondido atrás dela. O luto também muda muito a forma como a gente sente. Depois que a gente perde alguém importante, principalmente alguém que era um alicerce, a vida inteira muda de peso. Tem ausências que não ficam só na saudade.
elas deixam um buraco enorme na estrutura emocional da casa, da família, da memória, da identidade. Quando alguém que sustentava, muita coisa vai embora. Não vai só a pessoa. Vai junto uma sensação de estabilidade, vai junto uma ponte, vai junto um colo e vai junto um eixo. E aí, de repente, as relações começam a mostrar rachaduras que antes estavam escondidas. Coisas que antes eram mediadas, agora ficam cruas. Carências aparecem, dependências aparecem, silêncios aparecem, interesses aparecem, saudades aparecem e dores antigas também. E no meio disso tudo, tem gente que está ali tentando entender qual é o próprio lugar na vida daqueles que ama. E isso é muito doloroso, sabe por quê? Porque o amor, quando fica confuso, vira um lugar muito difícil de habitar. Talvez uma das perguntas mais cruéis que um ser humano possa fazer para si mesmo seja: se eu não tive nada para oferecer, ainda assim alguém sentiria a minha falta? Pensa no peso disso. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse estrutura, se eu não tivesse resposta, se eu não tivesse como resolver, se eu não tivesse como ajudar, alguém ficaria? Quem mandaria mensagem sem querer nada? Quem lembraria de mim sem necessidade? Quem diria apenas isso? Olha, eu só queria saber se você está bem. Eu só queria saber se você está bem. Como você está? Porque no fundo, às vezes, é só isso que a gente quer ouvir. Não é algo grandioso. Não é reverência. Não é obrigação. É só apenas humanidade. Só um gesto simples que devolve para o coração a sensação de que ele ainda existe para alguém além da função. Agora, talvez exista uma verdade difícil aqui, né? Que nem todo mundo que machuca por maldade. Tem gente que machuca porque foi emocionalmente mal ensinada. Tem gente que ama mal, ama torto, ama de forma confusa, ama só quando precisa, ama sem saber demonstrar, ama pela porta errada. Isso não apaga a dor de quem recebe, mas talvez impeça que a dor vire ódio, porque uma das armadilhas da ferida é transformar sofrimento em sentença. A pessoa sofre e logo vai concluir: ninguém me ama de verdade. Só lembram de mim quando precisam. As relações humanas são apenas interesse. E o amor ele morreu. E às vezes a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Às vezes existe amor, sim, mas um amor mal expresso, um amor mal acostumado, mal amadurecido. E isso é triste também, porque significa que há sentimento, mas não há linguagem emocional suficiente para fazê-lo chegar por inteiro. Só que existe uma coisa que precisa ser dita com muita honestidade nesse momento. Ninguém deveria precisar adoecer emocionalmente para ser tratado com afeto. Ninguém deveria precisar sumir, desabar, quebrar ou morrer por dentro para então ser notado. Ninguém deveria precisar virar urgência para então virar presença. E talvez seja por isso que tanta gente hoje está cansada das relações humanas. Não porque deixou de amar, não porque cansou de se sentir invisível, fora dos momentos de utilidade. E isso vai endurecendo o coração, vai secando a pessoa por dentro, vai fazendo a pessoa dizer coisas como: eu prefiro o silêncio, eu prefiro o meu cachorro, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro não esperar nada de ninguém. E sinceramente, dá até para entender, porque quando a expectativa dói demais, a pessoa começa a achar que o isolamento é proteção. Mas no fundo,
o que ela queria mesmo não era se isolar, era só encontrar afeto sem interesse. E talvez seja a grande verdade de tudo isso. O ser humano não sofre apenas por falta de amor. Ele sofre muito por falta de amor percebido. Porque às vezes o amor até existe, mas ele não chega, não toca, não alcança, não se manifesta. O amor, ele não consola. E aquilo que não se manifesta para o coração ferido quase sempre parece ausência. Talvez muita gente que está ouvindo isso agora não esteja precisando de dinheiro, nem de conselho, nem de resposta. Talvez esteja precisando só de uma coisa: ser lembrado com ternura. E isso muda tudo, porque uma pessoa pode estar afundando por dentro agora mesmo e ainda assim ser salva por um gesto simples e verdadeiro, uma mensagem sincera, tipo assim: eu lembrei de você hoje. Como você está? E hoje eu senti a tua falta. Coisas pequenas, mas que quando vem no momento certo, vira abrigo. Se você está vivendo algo assim, se você está passando por essa dor silenciosa de sentir lembrado só quando alguém precisa de você, eu queria te dizer uma coisa muito verdadeira. Essa dor que você está sentindo é real. Você não está exagerando. Você não está sendo dramático. Você não está sendo fraco. Você só está sentindo uma das formas mais duras de solidão emocional. Aquela em que a pessoa olha ao redor e começa a se perguntar se ainda é amado, se ainda alguém sente a sua falta, ou se virou apenas uma função. E se esse episódio chegou até alguém que talvez esteja do outro lado dessa história, alguém que ama, mas não demonstra, alguém que só procura quando aperta, alguém que esqueceu de perguntar como está o coração de quem sempre ajudou, talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê tempo de mandar uma mensagem simples. Talvez ainda dê tempo de lembrar de alguém, não pela necessidade, mas pelo afeto. Porque às vezes o que salva uma relação não é um grande gesto. É só um coração dizendo ao outro: olha, eu não lembrei de você só porque precisei. Eu lembrei de você porque você é importante. E às vezes é só isso que uma alma cansada precisa ouvir. No fim, todo coração aguenta a dificuldade melhor do que aguenta a indiferença. Há dores que não pedem solução, só pedem presença. Talvez o amor não tenha acabado. Talvez ele só tenha desaprendido a chegar.